Olá, meu nome é Fernanda Cunha, aqui com este vídeo abrindo a série Conversa Aberta com o professor Rafael Gomes, educador musical com ênfase nos instrumentos guitarra e violão. Como em tempos de pandemia, podemos estar ressignificando o processo de ensino-aprendizagem pela arte-educação musical digital? Vamos ao que ele nos apresenta? Rafael Gomes, meu querido, olá. Quero agradecer, né, você trazer aqui a sua fala, esse momento aqui comigo, né, deixar o meu muito obrigada aqui logo de início e já dizer a admiração, o carinho que tenho por você, né, no convívio que a gente sempre tem tido em sala de aula, e você sempre um aluno muito dedicado, uma pessoa muito dedicada, é sempre em estado de superação. Qual superação? A superação que é a dificuldade que nós todos temos em aprender, porque depois que a gente aprendeu, tudo fica fácil, né? Então, essa sua inquietação indócil, essa sua persistência, e claro que tenho certeza que é da natureza da sua pessoa. Então, com muito carinho, e muita alegria mesmo estar aqui contigo nesse momento. Imagina, eu como professora poder estar nesse contato, nessa conversa contigo, a saudade que a gente sente, né, Rafael? Com certeza. Matar um pouquinho aqui a saudade. E Doutora, aí, o que? Sim. pode falar, pode concluir. Você se apresentasse para as pessoas que vão estar assistindo a esse vídeo, não é? Ok. Primeiramente, muito obrigado aí por essa introdução maravilhosa, né? Eu também, a gente compartilha desse carinho aí, né? De se corresponder como professor e aluno, né? Para quem não sabe, a doutora Fernanda Cunha é a nossa professora lá na EMAC UFG, né? No curso de licenciatura em música e assim, fico muito contente de estar batendo esse papo, porque posso dizer com toda certeza que as disciplinas ministradas pela doutora sempre assim abriram portas, né? Abriram portas, né? Assim, fez com que a gente enxergasse novas possibilidades, né? Sobretudo do que a gente está vivendo agora, né? Nesse momento aí dessa necessidade. Bom, veja, anteriormente podíamos falar que era uma opção, né? Trabalhar online, trabalhar na plataforma digital, né, como professor, atuando com as nossas atividades no formato digital. Poderia ser uma opção, né? Hoje é uma necessidade, nós precisamos, o momento proporcionou isso. Bom, então, meus agradecimentos aí pelo seu carinho, né, pelo convite aí para a gente fazer esse bate-papo. Bom, eu sou Rafael Gomes, sou professor de música há mais de 10 anos, né? A minha formação está ligada com a guitarra e com o violão. Eu sou licenciando pela Universidade Federal de Goiás, né? No curso de música, com habilitação em guitarra elétrica lá. Portanto, a gente vem no intuito de concluir o curso, né? Já estou na UFG há algum tempo e agora com esse momento aí de pandemia que estamos vivendo, provavelmente esse sonho vai ter que ser prorrogado mais um pouquinho, né? A gente vai ter que aguardar mais um pouco aí. Mas fico feliz de estar aqui, né, nesse bate-papo, né, falando sobre esses assuntos tão pertinentes, né, que a educação e a educação com tecnologia, sobretudo nesses momentos que nós estamos enfrentando. Bom, sou professor presencial, né? Eu trabalho em escolas de música aqui em Goiânia. Uma delas é as oficinas de música da UFG, que é um projeto de extensão da UFG, que também está paralisado, né, devido a, ao problema de isolamento social. Né? Trabalho também no privado, na escola particular, e a gente está aí, né, no intuito de articular esse nosso trabalho que vinha sendo desenvolvido no presencial e a gente está trazendo isso para o digital, né? Eu já tive algumas experiências pequenas, né, com aula online e tudo mais. Agora, como eu disse, já virou uma necessidade. A gente, né, está trabalhando aqui de casa mesmo, o convívio social
Tá complicado, então eu consigo fazer esse trato aqui com os meus alunos através dessas plataformas, desses aplicativos aí, né? De videochamadas, né? Que são, assim, hoje em dia a gente entende a importância dessas plataformas, né? Que acho que sem isso, hoje em dia, muitos profissionais estariam muito prejudicados, né? Mais prejudicados do que nós já estamos agora. É isso aí, doutora. Rafael, meu querido, claro, você, eu tô com 50 anos, né? Então, vejo em você um jovem, né? Ah, eu posso imaginar que você talvez tenha aí uma experiência nato digital ou não, ou como é que é a sua relação antes de você estar utilizando, não estou nem falando de pandemia, tá certo? Quer Uhum. dizer, porque você disse que já teve alguma experiência com aulas online, mas de um modo geral, eu que sempre estou na linha aí de frente com os meus queridos alunos e alunas licenciados em música, percebo muitas vezes uma certa resistência, não é, com as tecnologias, né, no processo pedagógico, como intermediadores do processo de ensino-aprendizagem. Quer dizer, Uhum. às vezes a gente utiliza a tecnologia no nosso dia a dia, mas a nos apropriarmos para ensinar, né, no processo de aprendizagem, nem sempre fazemos isso. Então, eu queria que você me contasse os bastidores aí, se você puder, como é que foi antes, eu não sei se foi antes de entrar na sala de aula de tecnologias, toda aquela coisa que se tinha ali uma rejeição, como é que você foi se apropriando ou não, né? Porque eu sei que, enquanto aluno, você, para mim, é um aluno nota 10, porque realmente você fecha a disciplina com nota 10, quer dizer, não mensurando a pessoa pelo número, mas você, porque talvez eu tivesse te dado 1000, né? Você superava, né, o que a gente colocava, me chamava pelo Skype, queria pelo WhatsApp, queria mais, uma fome incrível, né? Mas aí eu sempre tenho essa questão, será que o Rafael Gomes já era um apaixonado por tecnologia? E aí, logicamente, nós estamos falando de um paradigma que não tem problema nenhum, ou não, se você teve aí essa rejeição, de certo modo, que eu percebo na prática dos meus alunos em música, como é que foi isso? Bom, é o seguinte, na realidade eu já venho assim de formação, né, com essa coisa da informática. Eu já estudei informática durante um tempo, às vezes até fico meio com vergonha de falar isso porque a gente sabe da evolução que é essa coisa da tecnologia e é uma área que se você não estuda, assim, para quem é profissional da área de informática, eu estou dizendo, né, se você é da área de informática e não se atualiza, não estuda acerca do assunto que é o foco, né, que é a informática, seja para a área de ciência da computação, etc. No meu caso, eu estudei redes de computadores durante um tempo. Né? Então, passou um tempo, eu perdi o contato com a área, né? Quer dizer, eu estudei, mas depois acabei entrando nessa coisa da música mesmo, que sempre foi a minha veia mesmo. A gente até costuma dizer que, eu estou falando de mim com a música, né? Cada profissional com a sua área, mas a gente costuma dizer que é a música que escolhe a gente, não é nem a gente que escolhe a música, sabe? Então, acabei deixando a informática de lado, mas na realidade eu sempre tive afinidade com a informática, certo? Então, já fiz curso e tal, né? Eu não fico falando isso por aí, geralmente, porque eu fico assim, nossa, quer dizer, um cara que fez curso de informática hoje mal sabe mexer no Facebook. Então, a gente fica meio assim, mas é porque a evolução da tecnologia ela é muito grande, é muito rápida. Se você fica um ano desatualizado, você não sabe nem quais são os aplicativos que estão sendo usados, você não sabe uma plataforma nova, alguma coisa nova, aí você fica totalmente perdido, né? Nesse sentido. Então, assim, eu já tenho uma certa afinidade com a informática. Eu comecei com uma informática, digamos, podemos dizer que como autodidata mesmo, né? Quando eu tive meu primeiro computador, eu sempre pesquisei muito, sempre fucei muito, eu aprendi a mexer de forma autodidata mesmo.
que hoje em dia as crianças já dominam muito mais os smartphones e os tablets e os computadores do que a gente naquela época. Parece que já está tudo pronto, eles já nascem quer dizer, já estão numa geração que eles pegam esses equipamentos e já saem mexendo em tudo. Tem coisa que às vezes você tem que perguntar para uma criança como é que você fez isso. Porque na hora das vezes você nem sabe o que a pessoa fez, o que a criança fez para chegar naquele resultado. Enfim, agora trazendo para a nossa realidade, né, essa coisa do. Eu não vou nem falar ensino à distância, porque senão vai dar conflito com coisas que a senhora andou dizendo por aí. Vamos falar assim, da tecnologia, né, como mediadora do processo de ensino-aprendizagem, né, de educação. Assim, foi fantástico. Né? Nós tivemos uma primeira disciplina na EMAC UFG, que não foi tão voltada para essa realidade, mas a disciplina de tecnologias e mídias, né, que foi a primeira disciplina que eu tive com a senhora nesse foco, foi fantástico, porque a gente começa a enxergar o processo educativo com outros olhos. Assim, posso dizer que mudou a minha visão que a gente tem de carreira, né, mudou a minha perspectiva profissional, totalmente, isso aí não tenha dúvida. Desde um tempo, eu tinha já o costume de assistir videoaulas, né? Dos grandes guitarristas, né? Dos guitarristas brasileiros. É uma coisa que eu estou falando assim da década de 90, né? E eu vim a ter acesso um pouco depois, mas são vídeos gravados na década de 90. Pela própria filmagem você percebe que era em fita VHS e tal. Então, claro, eu estudei música durante muito tempo, tive outros professores, né? Estudei no Basileu França também, tive professor de guitarra lá, né? O Grande Abóbora. Aí depois passei até aulas com o Fabiano, né? Que é o professor de guitarra da universidade. E você acaba pegando um pouquinho, você acaba assim se dando muito bem com esses professores e falando a mesma linguagem. A gente, enquanto professor, acaba pegando um pouco de cada professor. Eu não sei para a senhora como que é essa relação, se realmente existe isso, né, de você ter assim se apropriado, né, da forma pela qual os seus professores se comunicavam e tudo mais. Então, eu acho que tem um pouco disso. E com esses grandes guitarristas que eu estou falando, dessa coisa da videoaula, que eu já tinha essa prática de assistir videoaulas, né, dos grandes guitarristas, inclusive numa época que eu estava começando e tal, aí tinha muita informação ali, cabeluda, né, entre aspas, os caras já tocando aquele tanto de coisa, nossa, será que um dia eu vou chegar a tocar desse jeito? Aquela coisa toda. Mas, de certo modo, a gente se apropria também um pouquinho desses caras, entende? Enquanto didáticos. Então, nas minhas aulas presenciais, isso já acontece, né? Quer dizer, eu suguei um pouquinho do meu professor do Basileu, eu suguei um pouquinho do Fabiano Chagas ali, da universidade, você acaba assistindo esses caras, são os grandes ícones, grandes guitarristas, né, do cenário da guitarra brasileira, e aí você se apropria um pouquinho de cada coisa, né? E quando a senhora nos fez a proposta, né, na disciplina, de primeiro fazer um e-book, né, trabalhar naquele e-book, ter um material escrito de qualidade para que a pessoa que estiver do outro lado, que estiver lendo aquilo ali, aprendendo, né, absorvendo, assimilando a informação, ela conseguisse, através, por intermédio do texto, ter bons resultados. Então começou por aí, né? Opa, a gente estuda há tanto tempo, né? Até faz nossos próprios métodos ali para lidar com a aula presencial, mas e se o aluno estiver numa posição que ele vai precisar, através da leitura, conseguir aprender alguma coisa, conseguir passar alguma para o seu instrumento, por exemplo. Então já começou por aí. Depois fomos pro vídeo, né? Que para mim foi o boom, foi fantástico, assim. Porque é uma coisa que eu sempre vi os grandes guitarristas fazendo, nessas videoaulas da década de 90 e tal, Moser Mello, o Eduardo Danui, Kiko Loureiro, né? Grandes guitarristas aí, até alguns estrangeiros, né? Mas essa coisa do inglês sempre foi meio que um empecilho, assim, né? Hoje que eu estou um pouco mais ligado com a coisa do idioma, né? De estudar inglês, essas coisas. Mas, assim, então eu já gostava disso, né, na realidade. Eu nem sabia que eu gostava dessa coisa da videoaula. Eu gostava de aprender, mas eu já gostava disso. Eu nem sabia. Essa que é a verdade.
Então, quando a senhora propôs aquilo, coisa de transformar algum conteúdo, né, que é trabalhado no presencial para colocar no formato digital, eu quero dizer, eu já tinha afinidade com isso, na realidade, né? Por essas videoaulas que eu já assistia, né? Por essa coisa da didática, você pega um pouco uma parte que você acha interessante da forma que o seu professor ensina também, né? Que eu aprendi com esses grandes da guitarra também, que faziam as videoaulas, então já tem mais de 10 anos, né, que eu faço isso, que eu sou professor de escola de música mesmo, né, específica, presencial, e para mim foi um barato, assim. E agora, com a situação que nós estamos vivendo, é o seguinte: estamos impedidos de ter qualquer contato social, né, profissional. Então, tivemos que pensar nessa alternativa, né? Assim, quando foi a primeira semana de isolamento, que já é um mês atrás, né? A dona de uma das escolas que eu trabalho chegou para mim e falou assim, chegou assim, a escola tem um grupo no WhatsApp, né? Ela chegou no grupo, pessoal, é o seguinte, a escola vai ter que paralisar as atividades por tempo indeterminado, as atividades presenciais, né? Aí já ficou aquele negócio, vixe, tem gente, o pessoal tem conta para pagar, né? tem, tem os compromissos, né? E aí, como é que nós vamos fazer? Aí imediatamente eu falei para ela, ó, o negócio é o seguinte, falei no privado para ela, vamos colocar essas aulas no online aí, via Skype ou Hangouts, alguma coisa, porque nós vamos ser muito prejudicados com isso, né? E ela, assim, acatou, assim, muito bem a ideia, eu mostrei para ela propostas, mostrei vídeos meus para ela, de como que a coisa podia acontecer e todos os professores adoraram, assim. Acabou que a gente, não vamos dizer que nós salvamos ah, o nosso trabalho, assim, por completo, mas isso está ajudando muito, assim, você não tem ideia. Então veja só, primeiro eu posso entender que você, quando você coloca, né, que você já consumia as videoaulas enquanto aluno, que você já tinha essa vivência, né, e o quanto você gostava, porque consumia esse material para chegar nesses grandes guitarristas, né, mas quando você entra em sala de aula, ali na disciplina de tecnologias, você vai tomar consciência da diferença entre consumir e ensinar. Entretanto, essa sua referência da sua fruição educativa, digamos assim, que você toma o quanto isso o quanto essa estética de aprendizado na sua vida te ajuda na sua estética de elaborar ações pedagógicas, né? Ainda antes, eu quero mais uma perguntinha, mas eu quero retomar aqui aonde eu te interrompi, né? Da escola, da pandemia, da sugestão, dos vídeos que você mandou, enfim. Eu queria lhe perguntar uma coisa. Você mandou vídeos para essa diretora, então você já tinha vídeos. Eu não sei se já eram os vídeos da disciplina, né? Ou se depois da disciplina ali conosco, você, como informa que é professor de música, né? Presencial, Sim. você começou a utilizar ou não também ali em sala de aula, ou para potencializar ali o processo de ensino-aprendizagem com vídeos, ou você não chegou a incrementar isso? E como é que foi a reação, se sim, com seus alunos ou não, enfim? Bom, sim, sim. Eu já trabalhava dessa forma, né? Eu não sei mensurar para a senhora quanto tempo eu faço isso. Talvez de um ano para cá, de 2 anos para cá, né? O fato é que quando eu comecei na disciplina de tecnologias e mídias, a gente, sem perceber, né? Sem notar, eu já fazia uso de alguns recursos. Por exemplo, a gente tá vendo um conteúdo em sala de aula, eu estou ensinando ele a tocar alguma coisa. E aí, a gente sabe como são os alunos, né? E a gente sabe como que a coisa funciona. Às vezes você está passando conteúdo ali, você não sabe se o aluno está absorvendo naquele momento. Às vezes a gente imagina que ele está absorvendo. Pode ser que ele não esteja absorvendo, às vezes está bem claro que ele não está absorvendo, mas que ele está tentando, né? Porque a concentração já foi embora faz tempo. Então tem tudo isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos gravar isso aqui.
em sala mesmo. Vamos gravar isso aqui em vídeo ou em áudio. Se você tiver dúvida, você pode recorrer a esse vídeo aqui, né? Muitas das vezes eu faço isso com o próprio aluno. Vamos gravar isso aqui, eu e você, né? Às vezes só você, toca aí, porque eu sei que às vezes ele nem vai lembrar disso depois, né? A gente sabe o dia a dia. Às vezes é aluno criança, o aluno é abarrotado de atividades. O aluno, às vezes, passou o dia inteiro na escola, aí da escola foi pro futebol, depois vai para aula de música. Olha o estado físico desse aluno que chegou na aula de música 6 horas da noite, né? 7 horas da noite. Então, às vezes ele já chega exausto lá, né? E ainda tem que fazer, e tem cobrança, né? Quer dizer, eu sou um professor que eu puxo um pouquinho, né? Porque você quer ver o resultado no fim do semestre, a escola promove recitais lá e os alunos chegam lá arrebentando, tocam bem, né? Então, esses momentos fazem a diferença. Então, eu já fazia uso desses recursos, né? Vamos gravar um áudio aqui, ou vamos gravar um vídeo, você mesmo tocando, nós dois tocando, né? Aí depois o aluno pode recorrer a esses pequenos materiais, né? A um pequeno trecho de vídeo, um pequeno trecho de áudio, que vai resolver para ele. Ou, peraí, eu esqueci, mas deixa eu ver o áudio aqui, deixa eu ver o vídeo aqui. Então quer dizer, aquilo ali não tira dúvidas, né? Fantástico. Se o aluno às vezes, não, esqueci, professor, a gente não gravou o vídeo. Manda aí para mim, aí eu mando via WhatsApp mesmo, vídeo de WhatsApp, um áudio ali, que às vezes só o áudio já resolve, entende? Então são recursos tecnológicos que eu mesmo, assim, sem me dar conta, eu já estava fazendo uso disso. Essa que é a verdade, né? Antes da disciplina de tecnologias e mídias, eu já fazia uso disso. Sem notar que, assim, sem perceber que a gente está fazendo uso de um recurso que é fundamental hoje em dia, né? É isso. E qual foi o salto que você pode dizer ou não, que então você já fazia, né? Olha ali um professor nato digital, né? O aluno, né? Percebo que esse processo de registro do aqui e agora, que você está com ele, tem ali uma colaboração, me parece, se eu estiver errado você me corrija, para colaborar no processo do desenvolvimento da percepção musical crítica, né? Quer dizer, você grava junto com o aluno uma coisa que o aluno fez, que você entende que vale a pena ser registrado para ele depois ver sobre si próprio, né? Quer dizer, ele se revisita até para um processo continuado daquilo que está se edificando, se construindo da mente musical e, portanto, crítica, né, desse processo que ele vai por estar tomando consciência da ação. E esse tomar consciência da ação, quer dizer, você me coloca, Fernanda, mas eu já utilizava e não tinha essa consciência. O hoje, ter a consciência, utilizar pedagogicamente dentro de um processo arte educativo musical, digital, né, uma pedagogia musical crítica, por ter a consciência, o que isso muda para você de quando você utilizava e não tinha essa consciência pedagógica, digamos assim? Perfeito, perfeito. É o seguinte, é muito difícil a gente falar sobre esse processo, né, como a coisa está acontecendo hoje em dia, sem mencionar a pandemia, né? É difícil. Então, assim, eu não quero que a coisa mude de foco, mas a realidade é que, assim, a gente tomou conhecimento disso agora, né? Bom, estou falando por mim, né? Que já fazia uso desses recursos e tal. Eu sei da efetividade que tem uma aula via Skype, uma aula via Hangouts, né? Que você pode, é claro que tendo consciência disso, né, e tentando fazer uso dos recursos, né, digitais para uma boa qualidade da aula, a gente sabe que pode ter a mesma qualidade, né? Pode ter o mesmo sucesso, vamos dizer assim. Então, quer dizer, pô, eu não tinha essa consciência, né? Quer dizer, a gente já fazia isso, né? Quantas pessoas não estão com o celular o dia inteiro, né? Quantas pessoas não passam a maior parte do tempo no computador, seja porque a pessoa faz isso profissionalmente ou não, está fazendo ali outras coisas, né? Então, assim, a situação, o momento que nós estamos vivendo, bom, eu estou
pensando nisso, enxergando isso como um presente até, né? Porque os tempos são difíceis, né? A gente não sabe que proporção que isso vai tomar, né? Parece que já estão chegando novos decretos, né, do governo, governador, colocando decretos aí de que essa coisa pode se estender e tudo mais. Então, não vejo outra solução senão me apegar totalmente, né, à ideia, ao fato de que nós dependemos, né, como profissionais praticamente, dessa tecnologia para a gente desenvolver as nossas atividades. Não tem mais jeito, né? Então, eu penso assim, ainda vou colocar outro ponto aqui. Se eu não tivesse tido, de repente, aquele contato com essa disciplina de tecnologias e mídias naquele momento ali, que foi pré-pandemia, né? Semestre passado, e se de repente eu não tivesse feito essa disciplina, né? Será que eu teria essa mesma visão que eu estou tendo agora, né? Que é de extrema necessidade, vamos falar assim, né? Porque assim, eu consegui perceber, sempre, eu confesso, e isso aí todo profissional que não era adepto, ou por um motivo ou por outro, não trabalhava com a tecnologia para suas aulas, todo mundo tem um pé atrás ali, ou já teve, né? Todo mundo teve um certo receio no começo, isso é normal, né? Então, o meu pensamento era o seguinte: será que eu vou conseguir eh, passar aquele conhecimento, quer dizer, transmitir, será que o aluno vai assimilar da mesma forma que é no presencial? Então, esse é o receio. Por que que a maioria não trabalha assim, dessa forma, né? Por que que a maioria prefere continuar, não, vamos ficar no presencial, porque, né, aqui eu já estou na minha zona de conforto, né? Aqui eu já estou num território onde eu domino, né? Tá tudo certo. E com a situação agora de isolamento social, não há outra maneira, não tem como, não tem outro jeito. Nós temos que fazer isso, né? Então, agradeço ao UFG, agradeço à EMAC UFG, agradeço à doutora pela disciplina que muitas pessoas acham que não vão precisar disso, né? De repente, porque isso aqui, a minha área é essa aqui mesmo, não precisa entrar nessa não, né? Quer dizer, não se sabe o que pode acontecer. Agora, todo mundo foi pego de surpresa, né? Quem é que ia imaginar que isso ia acontecer? Né? Então, só reforçando, então, quer dizer, não são todos os alunos que são adeptos também, tem isso, né? A gente está falando dos professores, mas não são todos os alunos que concordam com isso. Aí estão aproveitando a pandemia para fazer outra coisa. Vou terminar de escrever coisas que eu estava escrevendo, que não tinha tempo, agora eu tenho tempo. Ou, quer dizer, já tem uma boa reserva ali, não está tão preocupado com a questão financeira, né? Igual outros que estão realmente, o pessoal da área artística, né? Do entretenimento em geral, mas músico que só vive da noite, por exemplo, que vive de tocar, está sendo muito prejudicado. Eu conheço amigos que estão necessitando de cesta básica, por exemplo, né? Então, sem mudar o foco, mas realmente é uma necessidade. E eu, como a maioria dos meus alunos que foram adeptos, né, que quiseram, né, que é a grande maioria, né, ainda bem, estão sentindo que está fluindo bem. Alguns até estão preferindo a aula online, sabe? Isso assim, a gente fica contente com isso, primeiro pela situação, mas eu acho que o mais importante a gente passar a perceber que funciona, sabe? E funciona muito bem, né? Talvez a única limitação para nós da área da música, de que toca instrumento musical, é porque tocar simultaneamente, ou seja, tocar ao mesmo tempo, é um pouco difícil por causa da latência que tem, né? Isso aí, por melhor que seja a conexão, isso aí não tem jeito. Às vezes a pessoa tem uma baita conexão de banda larga, né? Mas existe essa limitação, que talvez para nós seja, às vezes, se acostumar a tocar com um aluno, mas tem N outras formas que você pode fazer, né? A gente pode montar um playback, o aluno tocar de lá com um playback, que seria quase a mesma coisa que você estiver tocando junto com o aluno. O aluno toca com playback, você percebe pela transmissão o que você pode corrigir, o que você pode sugerir, né? Peraí, aluno, para um pouquinho, eu vou fazer aqui, vou tocar aqui com o meu playback, que é o mesmo dele, vou tocar aqui e você perceba o que eu estou fazendo aqui,
né? E vou colocando os pontos. Ó, nesse momento aqui, nesse compasso não tá legal, né? A mão direita não tá legal, né? A palhetada não é assim, é assado, né? E, quer dizer, nesse outro âmbito da tecnologia, a gente cria outras formas de trabalhar, de lidar com isso, né? Que realmente é diferente do presencial. Mas é possível, é muito possível sim, sabe? E esse momento, como eu te falei, eu recebo esse momento de isolamento que a gente está vivendo como um presente. Assim, por estar aprendendo tanto, por estar, né, quer dizer, articulando outras formas de lidar com o lado profissional. Rafael, meu querido, veja, é interessante o que você coloca, porque a gente não está aqui discutindo o que é melhor e o que é pior, mas o que às vezes uma potencialidade se tem pelo presencial e o que se pode agregar ou a natureza específica que se tem no processo da intermediação de ensino-aprendizagem pela tecnologia e inclusive pela rede, que são coisas diferentes, né? Você pode estar utilizando um recurso tecnológico no tempo do agora ali junto com o seu aluno no presencial, você pode estar utilizando um recurso tecnológico para diminuir, para trazer pela rede um processo do aqui e agora, né? O aqui e agora em sala de aula juntos ou aqui e agora pela rede juntas, né? E que em ambos os aspectos tira-se a distância, porque tem o acontecimento pedagógico, né? De processo de aprendizagem. Agora, veja, quando você traz essa questão, Fernanda, poxa, claro, você não está ali junto com o aluno, então você não está olhando a mão direita, etc., toda essa gestualidade musical que você coloca com a necessidade de correção, não é? Ou refinamento, né? Então, quando você utiliza o playback, como você coloca, então o aluno grava, ele te envia, e aí você vai dar a assistir, né, o material desse aluno, e aí você vai inferir algumas observações e encaminhar para ele. Claro que, imagino, com a sua fala ali, num acontecimento junto com o instrumento, né? Ou não, enfim, de acordo com a necessidade que você entender. A pergunta é, agora você utilizando o playback, porque você consegue, por ter que assistir mais, você tem, assim como o aluno, quando você manda um material para ele aprender, ele pode assistir quantas vezes ele quiser, né? Sim. Quando você recebe aquele material, que é um playback, que você pode assistir quantas vezes você quiser, precisar, pedagogicamente, você acha que isso, quais são os aspectos que potencializa mais o seu processo do ensinar para o aprender do aluno, e quais os aspectos que talvez percam, que se perde um pouco ali na sua percepção pedagógica junto com o aluno. Só repete a pergunta final, por favor, doutora. Então, as questões que você entende que agrega, que pode agregar, né, na ação pedagógica, e as questões que, às vezes, se perde na sua percepção pedagógica por meio desse recurso que você utiliza, que você trouxe a nomenclatura do playback, ali na percepção junto ao aluno. O que você entende que agrega e o que não agrega, seria isso? O que pode estar agregando, o que pode não estar agregando, pode ser que isso não tenha nada que agregue, pode ser que não, entende? Eu não quero trazer palavras na sua boca, né? Veja, é o seguinte, só para reforçar essa coisa do playback que eu falei, então de repente do material que foi gravado e enviado, que também é possível, mas essa coisa do playback é uma coisa da videochamada, ao vivo. Isso acontece em tempo real. Porque com a dificuldade de se tocar simultaneamente com o aluno, devido à latência que nós temos do sinal, né? Ou seja, eu falo aqui, chega para você, mas chega um pouquinho de atraso. Esse atraso que eu estou falando. Isso impede com que a gente toque ao mesmo tempo. Entende? Essa coisa do atraso. Então, e isso aí é global. Esse atraso, qualquer transmissão tem esse atraso. Né? A tecnologia ainda não chegou no ponto de a gente conseguir esse acesso com o tempo exato, igual, entende?
Para quem vai tocar, por exemplo, a gente está fazendo essa transmissão aqui, tá bacana. Eu falo aqui, a senhora já percebe, já escuta na hora, já, quer dizer, já tem ali uma resposta imediata, a gente vai dialogando. Mas para quem vai tocar ao mesmo tempo, aí é que tá o problema, né? Mas isso, se for enxergado dessa forma, como um problema, pô, então a aula online não funciona. Peraí, então não é que não funciona. A gente tem que pensar num outro recurso, né? O playback é uma delas, é um dos recursos, né, que eu tô te falando. Por exemplo, ele vai tocar uma música que eu não consigo tocar com ele ao mesmo tempo, certo? Mas existe aí no YouTube, às vezes, um playback daquela música, com a banda já tocando. Por exemplo, o playback que eu falo se o aluno é um guitarrista, a gente chama isso de backing track. Quando o aluno é um guitarrista, ele vai pegar um backing track de guitarra, por exemplo. Aí esse backing track tem voz, tem a voz da música, tem a bateria, tem o contrabaixo, tem o teclado, só não tem a guitarra, porque é ele que vai tocar em tempo real aquilo ali. Entende? Então eu não consigo tocar com ele, mas ele pode ter acesso aí no YouTube, que tem muitas opções. Ele pode ter acesso a um playback desse, a um backing track desse, onde ele vai tocar para mim, no qual ele vai tocar para que eu veja, né? E para que eu possa fazer as correções, possa fazer as colocações, entende? Então, quer dizer, ponto negativo, que a senhora perguntou, que talvez seja a parte, o ponto negativo mesmo, eu não vejo outro. Na minha opinião, é só o fato de a gente não conseguir tocar simultaneamente. Esse é o único ponto negativo assim, que eu encontro. Positivo tem demais, quer dizer, é um ponto negativo, mas você consegue organizar isso de uma outra forma. Pô, não funciona a gente tocar ao mesmo tempo, então a gente pensa em outra coisa. E eu geralmente faço o seguinte, eu vou tocar, os alunos de violão, por exemplo, eu vou tocar aqui, você presta atenção, depois você faça, eu vou ver se você entendeu. Consigo ver se o aluno entendeu, né? Porque se ele consegue tocar próximo do que eu mostrei, de repente com alguma dificuldade, eu percebo que existe uma dificuldade, mas percebo que ele entendeu a proposta. Entende? Então, Ou seja, sim, pode o continuar. processo, ele acaba sofrendo algumas adaptações. Só isso. Funciona perfeitamente. Sim, compreendi. E aí, então, por exemplo, então eu estou entendendo que é uma aula no acontecimento do online, realmente está acontecendo ali um encontro presencial pela rede, Sim, não é? em tempo real. Né? Porque quando você falou no começo da minha fala, né? No começo da minha fala, não, quando você referencia a minha fala da terminologia EAD, o que eu questiono vou pegar esse momento do que você trouxe, é exatamente isso. Parece que o acontecimento do processo pedagógico presencial é só se eu estou aqui agora com a pessoa aqui na minha sala. Né? Palpável, né? Só se for palpável, né? Parece. Exato, quer dizer, e não, veja, o que você está narrando do seu processo de ensino-aprendizagem, que eu lhe parabenizo, né? Você tem ali um acontecimento do presencial pela rede. Sim. Né? Vocês, a ação pedagógica, ela está ali, aqui, agora acontecendo. Né? Talvez uma conversa à distância seria eu mandar uma carta para você, aí eu pensei uma coisa agora, eu escrevi na carta, aí eu tenho que mandar para o correio, aí vai demorar um tempo para chegar para você, aí você vai ler aquela carta e você vai responder, só que já houve um tempo entre o que eu perguntei, o que você... Mas que ele é ruim isso? Não. É bom isso? Não estou defendendo se é bom ou ruim. É outro paradigma. Sim. Mas ali tem uma espécie de... Eu não sei ainda se de distância ou de delay, mas para aquele paradigma também como pode se pensar. Né? Porque esse acontecimento do encontro presencial, a rede promove. Né? Você não está lendo uma coisa ou acontecendo depois. Não, o encontro presencial ele é agora, entretanto é pela rede. E por isso que eu discuto educação à distância. Né? Os corpos podem estar distantes, ou os corpos estão
virtualmente num outro paradigma, mas o acontecimento, ele está distante em quê? Ele pode estar distante se acontecimento pedagógico não estiver em processo. Exatamente. Quando a gente tem que avaliar, porque aí não vai ter processo de ensino-aprendizagem, porque é uma relação ensinar e aprender, no meu entendimento, altamente integrada. Né? Por isso que eu questiono a terminologia que se traz na educação pela rede, que se tem o presencial pela rede, enquanto educação à distância. Né? Nesse paradigma aqui. Né? E, Rafael, querido, me diga... eu fujo da pandemia e você vem para a pandemia. Por que eu fujo da pandemia? Eu fujo da pandemia, claro, porque estar na pandemia é muito ruim, não é verdade? E também porque parece que muitas vezes, muita coisa a gente começa como se existisse a partir da pandemia. Mas você está certo, com a pandemia existe um olhar que não dá para a gente não fazer. Né? Ao que a gente quer experienciar, ao que a gente entende que não é possível experienciar, né? Porque cada pessoa tem, e cada professor e cada ser humano vai ter o seu entendimento e o seu enfrentamento, e são todos têm que ser absolutamente respeitados, não é? Aqui nós não estamos numa defesa do que, de que, veja, tem que ser educação pela rede, não, nós estamos trazendo um paradigma de possibilidade a partir de uma vivência experienciada, e aí tentar compartilhar com as pessoas, né? Por isso estamos fazendo aqui o registro nesse vídeo. Com certeza. Agora, veja, o que você diria para as pessoas, para os seus alunos, né? E para os seus colegas, professores, que eu já vi que você tem um grupo ali, a escola já tem, então você já deve ter dito muita coisa, ou que você lembra que foi dito entre vocês, que você poderia entender da sua experiência, desse momento, que você gostaria de levar partilhar para as pessoas, né? Alunos e professores. Certo, eu vou começar só fazendo um comentário acerca do que a senhora falou por último ali, da questão da terminologia, né? Eu concordo, né, com isso, e quem sabe daqui a um tempo essa terminologia não é melhorada, certo? Então, acho que é questão de processo também, a gente chega lá, né? Agora, só reforçando, bom, ora, como assim ensino à distância se o cerne tá sendo trabalhado, tá em processo, né? Quer dizer, se o assunto em questão está sendo discutido, ele está sendo pensado, ele está sendo desenvolvido, né? Agora, essa coisa de é AD ou não é AD, né? Que já foi pauta aí e tudo mais. Quer dizer, só vai ser à distância, ou seja, ele só não vai acontecer, o processo só não vai acontecer se uma das partes não corresponder, ou ambas as partes não tiverem se correspondendo. O que também acontece no presencial. Quer dizer, o fato de existir ou não educação, né, esse processo de ensino e educação, ele pode não acontecer no digital e também pode não acontecer no presencial. Né? Legal isso. Assim, Exatamente. refletir sobre, é algo para se refletir, né? Quer dizer, porque o ensino à distância é mais complicado, ou não vai funcionar tão bem, quer dizer, tem coisas que não funcionam tão bem no presencial. Quando o processo ele tem que acontecer de fato, ele acontece no presencial e também acontece no digital, né? Quando não tem que acontecer por algum motivo, né? Quando não dá certo, também não dá certo no presencial. A questão é essa, assim, só que eu estou querendo colocar. Bom, voltando, é, só pegando o gancho aqui da escola, então, né? Da escola onde eu trabalho. O pessoal, assim, eu vejo que a maioria não era, assim, não tinha essa afinidade. Na realidade, nem eu sabia que eu tinha essa afinidade da forma que eu vejo hoje, igual eu já falei. Mas eu vejo, assim, que essa iniciativa, né, de
da gente se resguardar, de tentar trabalhar, né? E às vezes as pessoas nem levam isso tanto a sério, né? Pô, eu tô na frente do computador, né? Mas você está desenvolvendo o mesmo trabalho. A gente tem que pensar por esse lado, né? Nós estamos desenvolvendo o mesmo trabalho, você vai aprender muito com isso, você vai buscar recursos que você nem sabia que você ia precisar disso um dia. Aí é que tá, né? Eu estou aprendendo muito, muito mesmo, né? Partindo daquele gancho, né, da disciplina de tecnologias e mídias ali, que não tinha, a proposta não era exatamente essa, mas era uma proposta ah, de que nós podemos colocar o conhecimento no formato que a gente quiser, né? Nós podemos colocar o conhecimento em N formatos. A pessoa que tiver realmente disposta, a pessoa que, né, que quer aprender, ela vai aprender. Assim como a pessoa que não estiver disposta, ela não vai aprender, né, no digital ou no presencial. Né? Então, nós falamos disso mais cedo um pouco, não me lembro se foi ontem, se foi hoje um pouco mais cedo, mas existem muitos recursos que a gente pode utilizar pelo computador, né? Se você quer destacar algum trecho, você quer mostrar algum trecho, alguma coisa de forma escrita para o seu aluno, você pode enviar um arquivo, colocar os arquivos aqui dentro da própria plataforma, no chat, né? Além da questão do visual, né? Que é o mais importante. Porque nós estamos trabalhando no instrumento musical, como não o visual, não tem jeito. É o mais importante, mas temos N recursos que nós podemos usar. E eu, assim, de recursos que eu já usava e nunca pensei que fosse usar para essa finalidade, né? De usar ali, às vezes, um programa de editor de imagens, né? Que você vai, coloca alguma seta, coloca alguma coisa. Quer dizer, isso aqui, eu quero que o aluno preste atenção no compasso 20, por exemplo. Eu vou e faço um destaque ali no compasso 20 e mando aquela imagem para ele, de um print aqui da tela, né? Que todo mundo faz com o celular em toques, né, em instantes. Né? E sei que ainda vou descobrir outras ferramentas mais eficazes ainda. Isso é só o começo. Né? É só o começo. Quer dizer, que partiu de uma necessidade, né, que todo mundo entendeu que se a gente não começasse a fazer isso, a gente ia ter realmente problema, a reserva em algum momento vai acabar. Né? E quer dizer, eu sei que ainda tem muitos recursos para a gente explorar. Né? Eu sei que isso é só o começo. Então, o meu recado aí para os colegas que insistam nisso aí, tá? Divulguem, né? Corram atrás dos seus alunos. Eu sei que, né, durante esse momento tem muitos alunos que acabam saindo, né? Que acabam deixando de estudar, de estar junto com a gente. E também um apelo aos alunos aí, né? Não nos deixem na mão, porque é uma coisa comprovada, os meus alunos, a maior parte estão fazendo, só alguns que não estão. E estão adorando, sobretudo as crianças, os alunos mais novos, que têm muita afinidade com o celular, com o computador, com o tablet. Então, em alguns casos, esses alunos estão gostando mais das aulas nesse formato. Assim, não, para os colegas, né, não desistam, né? Corram atrás, porque existem muitos recursos, muitas formas da gente fazer isso, né? E o aprendizado, assim como é o aprendizado da musical, né? O aprendizado tecnológico, ele não para por aqui, né? Tem muita coisa ainda para a gente explorar. Rafael, querido, deixa eu fazer um ganchinho aí ao que você está falando, que veja, primeiro, né, aos seus alunos que pararam, vale a pena, no meu entendimento, né, imagina, é só nós estamos aqui refletindo juntos, né, claro. Primeiro saber por que eles pararam, não é? Porque pode ter muitas razões. Sim. Às vezes, os pais e os seus alunos, filhos desses pais, desses responsáveis, eles entendem que nesse momento pode aproveitar para a construção de outras possibilidades, e o que isso também é muito interessante, né? O processo de escolha de como ocupar um tempo num determinado tempo.
né? Nós não precisamos estar fazendo o que todo mundo faz. Isso não é agora em tempo de pandemia, isso é a autogovernança na vida, não é verdade? Entretanto, às vezes, pode acontecer, por exemplo, aqui ouvindo a sua fala, eu estou refletindo junto, lógico, né? Que às vezes, por exemplo, aquele aluno, aquela aluna, ele não tem internet, né? Sim. Ele não tem internet. Então, claro que nós estamos falando aqui, não são de políticas educacionais, eu estou falando aqui a questão do processo, do envolvimento do professor, da professora, ao que entende também o que é envolvimento. Se eu não faço uma determinada coisa, eu não estou envolvido, não. O educador, a educadora está envolvido em outro paradigma, tá certo? E a composição das diferenças é que traz a riqueza de uma sociedade, né? Agora, veja, às vezes, ao você se deparar que aquele aluno, aquela aluna, poxa, não tem a internet, mas queria muito, mas aquilo lhe fere muito enquanto pessoa, ter que ter parado aquele processo de ensino-aprendizagem. Claro que nós, professores e professoras, não podemos resolver tudo, né? Que também, às vezes, nós temos as nossas limitações, mas, às vezes, você pode pensar, será que se eu gravar um CD, né? E enviar, por exemplo, no ao vivo, como tem essa questão de uma espécie de um delay, né? Você trabalha numa espécie do playback, né? Será que não é possível um CD, e ali o CD chega? Pode ser que o aluno também, você vai ter que saber se o aluno tem como ouvir o CD, ou ouvir um DVD, faz uma série sequenciada, nesse sentido, ver se a escola pode enviar, né, para que esse aluno, essa aluna, se desejar continuar, por que não, né? Bom, mas aí como é que o aluno pode me dar um retorno? Bom, você vai ter que ver os recursos do aluno, porque eu estou pensando no que agora? Eu estou pensando no seguinte, lá na universidade onde eu trabalho, claro, cada lugar deve ter as suas políticas, não é? Quando o aluno fica doente, e lá dentro das diretrizes da universidade, tem casos que é uma doença infecto-contagiosa, né? Esse aluno está retardado de não ir para a sala de aula e ter ali o apoio, a orientação pedagógica que tem que ser feito para fazer as suas atividades fora da sala de aula, quer dizer, vamos colocar aqui em casa, né? Então, quando uma situação dessa acontece conosco, que felizmente, comigo, pelo menos, não é uma situação frequente, felizmente porque o aluno está doente, né? E não é o que a gente quer, né? E claro, se nem pode vir para a aula, é porque a situação, ela é uma situação mais séria, então, isso eu fico muito feliz que não aconteça sempre. Mas quando isso acontece, a gente não sabe, você se depara com um problema. Qual o problema? O aluno ou a aluna pode ter internet ou não, o aluno ou a aluna pode nem ter um telefone para você ligar. Se ele não tem internet, como é que você vai se comunicar por e-mail? Porque no final, aquela demanda, ela chega para o professor, para a professora, daquela disciplina que o aluno ou a aluna está cursando para resolver, né? Então, ali, no meu entendimento, claro que tem uma normativa a cumprir, mas eu penso que tudo, no meu ponto de vista, vem a amorosidade, né? Aquela solidariedade daquele aluno, daquela aluna que não está podendo, mas quer, né? Então, nós vamos ter que vencer todos os possíveis obstáculos para conseguir, bom, eu posso criticar, eu vou usar um termo que, por favor, entenda que é só um exemplo, mas não pode ser, se num momento eu só conseguir vir na minha mente, que só vai, eu vou pensar numa espécie de, ai meu Deus, o que eu vou falar aqui, apostila, né? Quer dizer, então, como é que eu vou elaborar para que a gente consiga fazer uma comunicação para o desenvolvimento de um pensamento crítico a partir daquele enunciado, né? Outra coisa que eu estou aqui pensando, às vezes o aluno, a aluna, falando de instrumento musical, né, ele não tem aquele, vamos supor, ele não tem aquele instrumento só tem lá na escola, e a escola não pode conceder, né?
como é que eu posso utilizar os programas, os softwares, né, para que ele fique no envolvimento de um desenvolvimento de uma percepção musical num determinado paradigma? Mas, ô Fernanda, é para substituir agora, você está indo longe demais, o tal do violão por um programa? Não, não é isso, não tem a ideia de substituir, mas como dentro de uma instância de amorosidade, de solidariedade, que a gente pode estar em processo, não no processo, no meu olhar, para o aluno, pelo amor de Deus, não pare, porque eu vou perder dinheiro. Claro que o padre, as instituições religiosas, o médico que salva vidas, o dentista, enfim, todos nós, no universo, no mundo capitalista, precisa de ganhar dinheiro para comer, porque... né? Eu não posso chegar no mercado e falar, olha, eu vou dar tantas aulas e você me dá comida, porque se eu puder eu faço isso também, né? Que nós já tivemos a sociedade da troca, né? Sim. Mas hoje nós temos o papel moeda. Então, de todo modo, não é aqui uma fala, claro que isso tem relevância, mas exclusivo por isso, mas por aquele aluno, aquela aluna que nós estamos falando aqui, que ele quer continuar e ele foi paralisado pela pandemia, nós fomos, mas lembrando aqui o exemplo da universidade. Quando chega a questão, nós não temos que resolver? Como é que nós, no nosso pequeno universo, com aquele nosso aluno, você na sua escola, às vezes, será que não tem aquele aluno, aquela aluna, e se não puder instrumento nenhum e não quer programa nenhum, o professor entende que não, como pode elaborar uma proposição questionadora, porque coloca o aluno em pesquisa, através de algumas questões que você pode levantar, de ícones, como você consumia enquanto aluno, né? Daqueles nomes, daquelas personalidades musicais, daquele instrumento em questão, e será que tem museus, galerias sobre aquele artista, qual é a vida dele, como é o estilo, o que você identifica ali no meio daquela expressão musical? Olha, aqui esse ponto que vem a guitarra, que vem o violão, enfim, como a gente pode estar promovendo o processo de envolvimento de uma construção de conhecimento? Porque também é verdade que nós estamos falando aqui de educação musical, mas eu penso que para todas as áreas, mas falando de música, aprender música, viver a música, ela também não está no paradigma exclusivo ali com o seu instrumento nesse momento. E também a história daquele artista, como ele chegou lá, como é que ele era antes da fama, digamos assim, o que ele expressa musicalmente, que a gente chama que vai ter o estilo dele, o tom dele, né? A expressão musical que é só dele, quer dizer, outras questões que a gente pode estar trazendo, envolvendo, sem segregar aqueles que pode parecer que não pode ir por um jeito, porque pode ser que não possa mesmo, mas será que não pode ir por outro? Sim, perfeito, perfeito. Isso tem que ser colocado também, tá? Claro que muitas das vezes a gente pensa no nosso instrumento, né? Claro que quem é guitarrista ou violonista, ele vai ter uma maior facilidade de lidar com essa aula, esse tipo de aula, esse formato, né? Basta ter o instrumento dele, o celular, ele consegue, né? Posicionou, a gente consegue se ver, consegue conversar, comunicar e tá tudo certo, né? Digamos assim. Mas a gente sabe da dificuldade que outros instrumentistas, por exemplo, têm, né? Por exemplo, um percussionista, né? Os alunos de percussão da EMAC estão sempre por lá estudando. Por quê? Porque os instrumentos são, assim, são de difícil acesso, né? Eu falo inacessíveis, mas não é legal. Mas o acesso é bem difícil. Quer dizer, são instrumentos muito grandes. São instrumentos que são de propriedade da universidade, eles têm que ir para lá estudar, né? De repente, um aluno de percussão, ele vai ter que, tanto o professor como o aluno, eles vão ter que buscar outras estratégias aí, né? Uma forma de estudar isso de uma maneira alternativa, né? Talvez com alguma outra
algum outro material, algum outro instrumento que possa, não vou dizer substituir, mas que possa manter, pelo menos que ele possa manter uma rotina de estudos com qualidade, né? Então, essa coisa do instrumento realmente pega. Nessa escola que eu usei como exemplo aqui, que eu dou aula lá, tem cursos, por exemplo, de musicalização infantil, que é uma coisa vivencial, que talvez o Skype não resolve, né? Assim, no sentido de a gente ter aula de 60 minutos, aula normal, né? Que a gente tem tanto no presencial, como eu estou fazendo aqui com os meus alunos. Mas aí uma aula, uma turminha de musicalização infantil, sei lá, com 5 crianças, por exemplo, 6 crianças, ela não é tão simples de se resolver como a gente resolve aqui, né? Talvez a gente fiquei tão focado nessa coisa da guitarra, do violão, acabei deixando um pouco esquecendo de mencionar. Mas é muito importante isso. Então, quer dizer, os professores estão pensando em outras alternativas, né? Estão resolvendo isso de outra forma, como atividades musicais que são passadas para esses alunos, né, com vídeos já gravados, já prontos, que eu já vi acontecer, né? A diretora nossa lá tem feito isso. Se a gente acompanhar o Instagram da escola, né? Se entrar no Instagram, tem várias atividades ali, né? Que os alunos estão. Quer dizer, que ela desenvolve, passa para eles, depois ela posta como conteúdo no Instagram da escola. Então isso aí já tem acontecido, é, né? Uma coisa que tem já funcionado. E eu, assim, concordo plenamente com esse pensamento. Eu acho que a gente muitas das vezes encontra, né, os alunos que têm que vão encontrar essas dificuldades, né? Que vão ter problema aí, às vezes, com conexão de internet, né? Que às vezes, quer dizer, e tem outra coisa. Quer dizer, a coisa tá difícil para nós aqui, mas a gente esquece que às vezes para eles está difícil também, né? A coisa tá difícil para todos. Aí é que tá. Às vezes o aluno realmente não vai ter condição, né? De continuar investindo. Pô, eu tô precisando do meu dinheiro aqui para assuntos mais urgentes, né? Então eu vou ter que, infelizmente, eu vou ter que. A gente entende isso, tá mal. Tá todo mundo com sérios Você problemas, né? sabe, Pode falar, doutora. você sabe que você está falando, Rafael, meu querido, coisas que a gente vai pensando, né? Não são coisas que eu não estou falando para você fazer, mas também, se você quiser fazer, por que não, né? Uhum. Nesse momento tão difícil que a gente passa, a solidariedade, né? Sim, Então, claro, todos precisamos. Às vezes, você cria um espaço de tal a tal hora, uma vez por semana, uma vez a cada, eu não sei, né? Que é para acolher aqueles que não podem pagar, né? Quer dizer, você dá um tempinho ali, que você vai ter você pode pôr um número limitado de alunos, né? Enfim, você vai pensar o que pode ser possível. É claro que, e todos que estiverem nos ouvindo, né? O momento que a gente está falando aqui, quando o Rafael fala que a gente, uma hora, como é que era mesmo, Rafael? Uma hora a reserva vai secar. E também, o que a gente pode estar fazendo para essa reserva não secar, né? E também a questão que você traz, né? Muito me preocupa, lógico, a gente tem visto isso nos colegas da universidade, até falando de outros colegas, que músicos que estão aceitando doação de cesta básica, né? Então, como é que a gente pode, às vezes, faz-se tantas lives, às vezes coloca ali pedindo uma colaboração, às vezes que a pessoa pode enviar tal coisa, ou se quiser, você está num barzinho, o pessoal não manda lá como é que é o cachê artístico, eu esqueci o nome, Cover artístico. O couvert artístico, também podem, porque você não pode dar o número da conta, né, e mandarem lá um couvert artístico. O programa, esses vários softwares gratuitos, eles sempre têm ali aquela opção, se você quiser mandar uma colaboração,
né? Se não quiser, não manda, se quiser, qualquer valor, né? Sim. Então, nós temos que ir pensando com alguma criatividade. Existem todas as questões políticas que eu vejo que as linhas de frente de cada estado vêm tentando resolver, etc. e tal, e as questões emergenciais do agora, que às vezes não dá tempo de aguardar, porque a fome não espera, né? A fome não espera, né? Então, como é que a gente pode elaborar, utilizando aqui os meios tecnológicos para... e se você faz você é um artista também, que eu sei, né? Se vai fazer um evento que estão se fazendo tantas lives, pode ter ali o número da conta, se entender a necessidade. Qual é o problema? Tantos programas fazem isso, e a situação ela tem, claro que nós não estamos falando de pessoas, nós não podemos nos oportunizar de uma situação grave, não é, para tirar vantagens secundárias, até porque eu entendo que a sociedade hoje, ela é capaz de identificar esta situação, né? Então, a criatividade, a criatividade solidária, né, a estes alunos que não podem, porque eles têm a internet, mas, poxa, eles, como você colocou, precisa de pagar uma outra conta lá, entre a conta, porque o pai apertou, a mãe apertou, o responsável apertou, o próprio aluno pode ter apertado. Bom, será que não dá para dar uma aula, pensar, a gente não vai resolver, não tem como um ser humano resolver todos os problemas, mas na nossa pequena porção, será que a gente pode sempre doar um pouquinho? E como? De que maneira, né? Ou a live que eu coloquei, repito, né? Será que não dá para a pessoa mandar ali R$2, 50 centavos, né? Na conta corrente daquele músico que tem um trabalho bacana, que está te entretendo, por que você pode dar o couvert ali artístico no barzinho e ali não, que a pessoa está te entretendo, né? E veja, os seus alunos que estão contigo, como é que eles estão? Como é que eles estão sentindo dessas aulas em momento de pandemia, de restrição social? Eles estão... Como é que eles estão recebendo essas aulas? Bom, vamos começar pela questão da solidariedade, que a senhora colocou vários pontos, né? Então, a realidade é essa, né? Quer dizer, tá difícil para mim, mas tá difícil também para um tanto de gente, né? Para muitas pessoas. Então, eu já tive a iniciativa de publicar vídeos com aulas gratuitas no meu canal do YouTube, por exemplo, né? Essa questão da live que a senhora sugeriu é uma ótima. De repente a gente faça isso sim, né? Uma live aí, a gente de repente divulga no Instagram, no Facebook, o assunto vai ser guitarra rock, por exemplo, acordes de rock, só um exemplo que eu até publiquei no meu canal. Então quem tiver interessado nesse assunto aí, uma live às 18 horas, sexta-feira, por exemplo. Então, os alunos que tiverem interesse vão poder participar disso aí. Eu já comecei a fazer isso com vídeos prontos, né? No meu canal tem lá, acho que já 4 ou 5 vídeos com conteúdos gratuitos, né? Que eu comecei a publicar a partir do momento que nós entramos no processo de isolamento social. Então, assim, de uma maneira ou de outra, eu estou tentando aqui articular alguma coisa, passar algum material para quem realmente tiver interesse, a pessoa vai pegar aquilo. E eu sei que algumas pessoas já estão pegando, que é bacana, né? Que é ótimo. E a coisa do couvert, que bacana isso, olha. Eu sei de um estabelecimento, está publicado na internet aí, que não é aqui em Goiânia, é em outra cidade, em outro estado, se eu não me engano, Paraná. Parece que tem um pub lá, que eu acho que foi uma das primeiras iniciativas que eu vi, depois eu vi mais. Mas essa foi a primeira. Quer dizer, o pub ele não estava conseguindo ter a mesma agenda de shows, de eventos que tinha normal, né? Mas o que ele fez? Ele restringiu um pouco, mas ele começou a colocar essas apresentações no formato live. Então, quer dizer, a pessoa acostumada com aquele ambiente, com o ambiente de pub, né? Que, quer dizer, tem toda uma estrutura, tem palco, tem tudo. Então a banda vai para lá tocar. E as pessoas podem assistir de casa, o pessoal que acompanha aquilo, que gosta de ir ao bar, ou de repente o pessoal que já acompanha a banda mesmo, e assiste de casa.
E o dono pagou, o dono bancou, né? E aí o dono pode contar com a contribuição das pessoas que frequentam aquele pub, aquele bar. Gente, nós estamos com, por exemplo, estamos com uma proposta aqui de trazer uma banda por semana, que seja, né? Isso pode até aumentar, na minha opinião, mas quer dizer, numa situação controlada, num local onde as pessoas possam ficar, né, com a distância recomendada uma da outra, essa coisa toda, né? E o dono vai lá, faz a live e essas pessoas podem contribuir, né? Dar essa contribuição do cover eletrônico, por que não? Né? Através de depósitos na conta da pessoa, né? Isso aí, essas iniciativas de live, elas já estão acontecendo. Eu mesmo já fiz live aqui em casa, aqui no estúdiozinho aqui. Os meninos vieram pra cá, a gente fez. Teve um pessoal que assistiu, gostou e tal, né? Batendo, a gente interagiu pelo chat, eles vão mandando mensagem, a gente vai falando. É uma coisa que já virou rotina já, é normal isso. Quer dizer, as pessoas não têm condições de estar fazendo seus shows no formato presencial e essa solidariedade, ela pode, isso que a gente estava falando, que a senhora mencionou, pode entrar aí nisso que eu estou falando agora. Por que não os estabelecimentos abrirem mais as portas para os músicos e somente para os músicos e as pessoas assistirem de casa? Porque o estabelecimento, ele tem, muitas das vezes, ele tem a estrutura lá. Ele já tem equipamentos, ele já tem as coisas todas. Né? Goiânia não é uma realidade isso, a gente sabe que são poucos estabelecimentos que têm os equipamentos, mas as próprias bandas têm também esse equipamento. Eles podem ir fazer o show, de repente o pessoal doar, fazer essas doações, o dono também do pub ajudar um pouco, porque se tiver dentro das condições, então tudo isso aí é algo para ser pensado. Né? E eu já venho pensando nisso, na realidade. Né? Porque eu fico preocupado com os músicos que vivem disso, que vivem da noite. Né? A gente sabe que que não é todo profissional da música que é professor. Né? Às vezes o cara ele tira o sustento dele dos shows que ele faz. E eu conheço várias pessoas nessa realidade, inclusive que tocam comigo. Aí você fica pensando, como é que o cara tá fazendo? Como é que tá? Será que tá bem? A gente liga e tudo. Não, tá tranquilo, alguém tá me ajudando, o pessoal tá me ajudando aqui. Inclusive o Moca Nascimento, que é talvez um dos músicos mais antigos de Goiânia, né? Dessa praia mais rock and roll, é um baterista de rock super conhecido, né? Com certeza as pessoas que possam nos assistir, elas vão saber de quem eu estou falando. Ele é o presidente do Sindicato dos Músicos, né? E ele tem condições de conseguir cestas básicas aí. De repente, se alguém tiver com essa necessidade, pode entrar em contato com a gente aí, comigo, ou diretamente com ele. É Moca Nascimento, Moca com K, Moka Nascimento. Né? Muita gente conhece ele. E ele, há uns dias atrás, me perguntou, né? Me mandou o WhatsApp. Como é que tá aí? As coisas estão bem? Tá conseguindo se manter? Sabe de alguém? Se caso esteja tudo bem com você, você sabe de alguém que está precisando? Dos nossos amigos, dos nossos colegas músicos? Porque ainda tem algumas cestas básicas aqui que a gente está aguardando para o pessoal que realmente precisa. Então tem todo esse contexto. Qual era a outra pergunta mesmo dos meus alunos, né? Agora eu lembrei. É isso. A senhora quer completar alguma coisa? Não, pode falar. Então, dos alunos que eu estou tendo, que a gente está tendo contato aqui, como eu te disse, ó, inclusive é o seguinte, tem alunos que se matriculam na escola e tal, e depois a coisa aperta, não arruma horário, e falta demais, o aluno começa a faltar, a assiduidade vai lá embaixo, né? A escola já fica preocupada, nossa, será que esse aluno vai continuar? Vamos ligar para o aluno e tal, tem aquela coisa toda, né? E até onde eu posso me comunicar, até onde eu posso ir, né, de acordo com a política da escola, com as normas da escola, a gente vai tentar falar com o aluno. Aí chega um momento que não tem mais o que você possa fazer, né? Não sabe se o aluno vai voltar, o aluno às vezes não tem tempo e tal. Inclusive, tem alunos nessa situação que, nesse momento agora de isolamento social, voltaram a fazer aula no digital, no online, porque não encontrava tempo, né? Aí, às vezes, o aluno falta muito, aí tem muitas reposições a fazer, porque aquelas aulas têm que ser repostas. Mas tem um prazo para repor aquelas aulas, né? Tem um prazo lá da escola, se eu não me engano, de um mês. Se o aluno não repor dentro de um mês, ele vai perder aquela aula, né? Porque o professor está indo, o professor está pronto e preparado para aquelas aulas e o aluno não está indo. Até que ponto? Não, beleza, até um mês eu posso esperar. Se passar de um mês, o aluno ele vai ter que pagar aquela aula, né? Então, isso é uma coisa que com esse reforço das aulas online não vai mais acontecer.
eu já falei, nós já combinamos, inclusive, falei com a dona da escola que muitos alunos estão super a favor, inclusive alunos que tinham problema de assiduidade na escola, né? Que faltavam demais, que iam ter problema ali, não iriam conseguir repor aquelas aulas de jeito nenhum, porque chega um ponto que fica um mês de aula. Imagina, ele vai ter que voltar para fazer as aulas normalmente e repor as outras que ele não conseguiu fazer. Então, isso aí no presencial, pode esquecer. Eu já sei que muita coisa que não estava funcionando vai até melhorar com essa situação nossa aí, sabia? Então, como eu te disse, eu enxergo esse momento como um presente, na verdade, né? Porque a gente aprende muito, eu aprendi muito, e sei que ainda vou aprender muito, né? Ah, eu sei que ainda tem muitas ferramentas que a gente pode explorar, e isso aqui é só o começo, é o básico ainda. Então, vamos chegar num ponto mais satisfatório, né? E os alunos estão adorando, a verdade é essa. Os alunos, principalmente os mais novos, eles gostam do computador, do celular, do tablet, eles adoram. A verdade é essa. Então, da maioria, né, continuam fazendo curso, né, continuam estudando com a gente, tá muito bacana, muito legal, assim. 100% de aproveitamento, sem exagero nenhum. Claro que tem alguns alunos que por N motivos, não estão fazendo. Eu estou falando dos alunos que estão fazendo. Os que estão fazendo, aceitação total, assim, de verdade. Acima das minhas expectativas. Que, nossa, como é que a gente vai lidar com isso, né? No começo. Como é que vai... Mas passou a primeira semana ali, porque os alunos também estavam se adaptando, né? Usar o Hangouts, né? A gente está usando o Hangouts. E aí tem uma coisa de configurar, alguns alunos gostam de usar fone, microfone, aquela coisa toda, e aí não funcionava. Eu falei, gente, vamos fazer assim, desliga o microfone, desliga tudo, só o computador. Depois a gente vai aprendendo. Aí foi indo, sabe? Eu acho que a gente tem muito o que aprender ainda. Essa que é a verdade. Professores e alunos, total. Aliás, tem muita coisa que nós vamos aprender com eles, se você quer saber. Né? Porque a criançada, Rafael, eles dominam muito mais essa coisa. Não, né? É isso aí. Não, sim, eu peço desculpas, né? O fato de ter interrompido a sua fala é que deu um delay aqui e eu pensei que você tinha terminado de falar. Então, deu esse... desculpa, né? O que você está trazendo, Rafael... Mas a conclusão foi essa mesmo, é isso aí. O que você está trazendo é muito rico. A verdade é que nós vamos ter que ter outra conversa, se você me aguentar, é lógico, né? Claro. Essa professora Fernanda, hein? Ela não te dá, quanto mais você foge de mim, mais eu corro atrás dos meus alunos, né? É uma loucura. E eu quero agradecer muito a conversa. Um outro momento que vamos levando para as pessoas. Eu penso que essa conversa ela pode ser muito rica para outros professores, pais, alunos, né? Os professores da área de música, mas quem não é da área de música, professores, eu acho que a partir, imagina, quanto que se fala que a educação musical é impossível pela rede. Né? Olha que paradigma que se quebra aí. Você traz com muita energia a questão, vamos chamar a pandemia de limão para limonada, né? Sim, nós estamos dentro de um problema que ninguém queria estar, eu sempre repito isso, mas estamos aprendendo. Né? E precisamos aprender, e precisamos recriar. Você é um oxigênio rico que me oxigena, né? E eu queria que você deixasse o seu contato, coloque aí com calma o seu canal do YouTube, coloque também, por favor, se você puder, claro, você é um educador musical, e para quem quiser fazer aulas com... não é? E outras questões que você queira para as pessoas te encontrarem, mas se você não quiser você me fala, né? Só uma observação. E também eu fico aqui pensando, você pode criar lives pedagógicas, né? Lives arte educativas, musicais digitais, e por que não solicitar a quem quiser
colocar ali voluntariamente a sua participação monetária. E lembre-se que quando você faz lives, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, por exemplo, aquela live ela vira um vídeo que você pode colocar no seu canal e que você pode colocar nas suas redes sociais. Então, faça suas considerações, traga aqui o seu contato, não é? E vamos marcar outra conversa. E agradeço muito a sua disponibilidade, a sua delicadeza. Eu gosto muito de você, Rafael, porque alunos como você, que são professores, sempre me ensina muito. Bom, muito obrigado aí, né, primeiramente pelas calorosas palavras, eu agradeço muito, e diferente do que a senhora falou aqui, os alunos fogem e a professora ainda está atrás, eu sempre segui os seus passos, tá? Bom, se isso acontece, eu sou a ovelha negra, então, eu sou o contrário dos outros alunos que fazem isso. Eu sempre estou atrás, a gente está sempre em contato, mesmo com esse isolamento tudo, a gente está sempre conversando, eu mando meus vídeos para você manda os seus vídeos, é sempre um barato. Eu, assim, sou seu fã de verdade, tá? Eu agradeço muito por ter tido aquelas disciplinas, né? E pretendo ainda ter, de repente até na pós-graduação. Isso é coisa até que pra gente pensar e refletir e conversar mais, né? Então eu agradeço muito aí por todo o conteúdo, todos os ensinamentos, tá? E claro, como eu já te falei, nós já fizemos live de apresentação musical, de show, né? Fizemos um pocket show aqui, no Facebook, e realmente esse arquivo fica lá. Inclusive, se o pessoal tiver interesse, né, a gente trabalha com a música instrumental, o som que a gente fez aqui foi um som que contempla a música brasileira e o jazz, né, na forma instrumental, e tem um pessoal que gosta bastante desse repertório. Então, quem tiver afim pode entrar ou no meu canal para ver os vídeos prontos, ou no Facebook, que tem as lives que nós fizemos aqui. Nós fizemos 2 lives e pretendo fazer mais, tá? Com relação ao meu contato, claro que sim. Bom, vamos até pensar nessas estratégias aí de a gente fazer lives pedagógicas, né? Quer dizer, uma live mais voltada para a educação musical mesmo, para o ensino da guitarra, né? Que é o foco do meu trabalho, da guitarra e do violão. Então, se o pessoal também quiser deixar nos comentários aí, não sei onde é que a senhora vai postar esse material, mas se quiser deixar nos comentários aí sugestões, né, de o que nós podemos fazer, né, que envolve a guitarra e violão, que pode ser satisfatório, né, que vocês têm interesse de aprender, né, independentemente do nível, né, do que você já sabe, ou se você não sabe, está querendo começar agora, do início, deixe aí nos comentários para poder ajudar a gente a passar esse conhecimento, né, a passar adiante e a gente bater um papo legal e falar sobre música, falar sobre guitarra, sobre violão, que é o maior barato, tá? Então, no meu contato, no meu WhatsApp é 62, né, 98583 98583 63, beleza? O meu canal do YouTube, vocês podem acessar youtube.com/Rafael, né, com PH, Rafael GSV, que é Gomes da Silva Vaz, são os meus sobrenomes. Então, youtube.com/Rafael, né, Rafael GSV. Então, lá vocês encontram os vídeos do meu trio, né, que a gente faz instrumental, outros vídeos mais antigos também, e algumas aulas gratuitas que eu coloquei lá para guitarristas. Então, de repente, se você estava procurando alguma coisa para tocar, de repente algo novo que você não é acostumado a tocar, dá um pulo lá no canal, que isso aí pode ser útil para você. No mais, muito obrigado, doutor, é sempre um prazer, eu estou sempre disponível aqui, quando a senhora quiser, para a gente bater mais um papo e falar sobre assuntos tão pertinentes, né, que podem ajudar as pessoas aí, né, tanto educadores como alunos, né, a luta é constante. Tamo junto, muito obrigado. Valeu. Parabéns, Rafael, meu querido. Se eu tivesse uma escola de música, eu iria pegar você, dedicação exclusiva para mim. Essa escola que você está é uma escola muito sortuda. Essa diretora que você mencionou, uma diretora, ela sabe escolher o profissional, que ela não te perca em nenhum momento, porque
você faz a diferença onde você está. Você fez a diferença em nossa sala de aula, não é? E vou colocar esses seus dados que você fala editados na parte do vídeo, vamos colocar, e a gente coloca desde o começo, não é? Ali o seu contato, mesmo que eu só tenha observado ter pedido no final. Um beijo enorme no seu coração, e que esse vídeo ajude as pessoas com a sua criatividade, você que emana tantas ideias, olha o que você está fazendo com os seus alunos. Não poderia não ser assim. Eu imaginava, mas você sempre me surpreende. Um beijo enorme no seu coração. Obrigado, doutor. Um beijão no seu coração e vamos em frente, né? A educação não pode parar. Estamos juntos, tá? Obrigado. Beijo, meu querido. Beijão. Tchau.